Confissão de pecado inútil. Bom dia, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Confissão de pecados que para Deus é inútil. Certo? A primeira carta de João, ele vai dizer que nós cometemos pecados. Todos os crentes, eles pecam. Todos nós cometemos falhas, cometemos erros. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8 ou 9, ele vai dizer bem assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então logo se entende que todos nós pecamos. Todos nós que somos cristãos cometemos pecado, certo? E nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas falhas a Deus. Só que existe uma maneira certa de fazer isso. Porque muitas das vezes, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós vamos a Deus em oração para confessar pecado, nós confessamos de maneira errada. E hoje eu quero mostrar para você a maneira certa de fazer isso. E falar sobre a maneira errada, que muitas das vezes a gente faz, confessa, só que é inútil diante de Deus. E aqui eu quero falar de um personagem bíblico chamado Davi. Eu acredito que você já deve ter lido a história de Davi aí na sua Bíblia, né? Você sabe quem foi Davi? Davi foi um rei sobre Israel. E a história vai dizer que Davi ele cometeu um homicídio e um adultério. Ele adulterou com Batseba e matou o seu esposo, o seu marido chamado Urias, né? Todos aqui que leram conhecem que ele mandou Urias para a guerra, né? E ali armaram uma cilada para ele, onde o exército saiu de perto dele e deixou ele sozinho na frente de batalha, onde ele foi morto, certo? E ele tentou ocultar o seu pecado, só que a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã vai diante dele, né, conta uma história ali, tem todo um enredo por trás, e no final aponta o dedo, né, para Davi e acusa ele desse pecado que ele havia cometido. Depois que isso acontece, a Bíblia diz que Davi se arrepende pelo que ele fez, e ele confessa o seu pecado a Deus. E ele escreve um salmo, salmo de número 51. E é sobre esse salmo que eu quero aqui analisar um trecho dessa oração, porque é uma oração de Salmo 51, e trazer uma aplicação para a nossa vida. E aqui tem um aprendizado que eu quero mostrar para você a respeito desse assunto, de confissão de pecados. Porque todos nós cometemos pecados. E existe uma maneira de se fazer isso. Eu quero ensinar para você, você que me acompanha, eu quero ensinar para você a maneira certa de se confessar um pecado. Se você tiver sua Bíblia aí, você que me acompanha de manhã, abra sua Bíblia em Salmo 51, versículo 3, que Davi vai dizer o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora o versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. O que Davi está querendo dizer aqui no versículo 4, que é a centralidade da mensagem que eu quero passar para você nessa manhã? Davi aqui ele está assumindo a culpa do seu pecado. Aí você pode estar dizendo, mas isso é óbvio, ele pecou, então ele tem mais que assumir. Só que veja bem, muitas das vezes quando a gente vai a Deus em oração confessar os nossos pecados, muitas das vezes a gente confessa, mas não assume totalmente a culpa. Né? Davi aqui, quando ele está confessando o pecado dele, ele poderia dizer que a culpa não foi só dele, mas foi de Batseba. Foi de Batseba que estava se banhando e ele viu ela, né, nua. E aí teve o desejo e trouxe ela para o seu palácio e coabitou com ela. Davi ele poderia ter falado isso, mas ele não fez. O que ele fez? Eu pequei, Senhor. Pequei, eu sou o culpado do meu pecado. Só que tem pessoas que, quando vão a Deus em oração confessar o seu pecado, ela não confessa dessa maneira. Eu já vi isso. Né, a gente que é pastor, a gente lidar com muitos casos, né? Eu já lidei com muitos casos de adultério, fornicação, pornografia, nessa área sexual. E as pessoas, quando elas vêm confessar pecado, quando elas vêm pedir ajuda, elas vêm dizer assim, mais ou menos acontece da seguinte maneira: pastor, eu fiz isso, mas foi por causa de fulano. Eu fiz isso, mas foi por causa disso aqui que aconteceu. Eu fiz isso, mas é porque o meu marido não compareceu. Eu fiz isso aqui, mas é por causa que isso aconteceu. Então a culpa nunca é só dela. As pessoas elas sempre procuram alguma coisa para culpar. Elas não assumem a culpa completamente. Elas assumem que erraram, mas não completamente. Sim, eu pequei, mas foi por causa de fulano. Eu pequei, mas porque fulano fez isso. Eu pequei, mas porque aconteceu isso. Então não assume a culpa. Davi aqui, no versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente. O que Davi está querendo dizer aqui? Davi está dizendo, a culpa é minha, Senhor. Eu errei, eu sou o culpado, eu quis satisfazer o desejo do meu coração, eu quis adulterar, eu quis me deitar com essa mulher. Ele assume a culpa.
E é uma das coisas que a gente deve aprender e fazer nos nossos dias isso. Quando você for em oração, não bote a culpa nos outros. Não diga, Senhor, eu caí em fornicação, mas é porque o menino estava me tentando, a menina estava me tentando, estava mandando mensagem para mim. Não, você tem o domínio sobre o seu corpo. Você pode refrear os desejos do seu coração, porque existe graça para isso, existe poder que Deus te dá, mediante a palavra de Deus, nós sabemos disso, para você refrear o seu corpo. Então você sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Você sempre vai escolher o que você vai fazer. Então, se você pecou, assume a culpa. Por exemplo, foi uma mentira. Eu menti, mas é por causa que tinha que fazer isso. Não. Você tinha a escolha de falar a mentira ou falar a verdade. Então, assuma a culpa. Nós devemos fazer isso. Quando nós vamos a Deus em oração, confessamos os nossos pecados, mas não assumimos a culpa completamente, Deus ele não vai te perdoar. Porque tu está assumindo parcialmente a culpa. Né? Você tem que ir a Deus e confessar os seus pecados e assumir a culpa. Senhor, eu pequei. Eu errei, fui eu, Senhor, eu quis fazer isso, eu desejei, eu atendi o desejo do meu coração, eu quis fazer isso, né, Senhor, eu sou culpado, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, eu pequei, assuma a culpa, certo? Então, o ensino dessa manhã que eu quero trazer para você, que me acompanha, é você assumir a culpa do seu pecado, assuma a culpa do seu pecado, quando você errar, quando você falhar, não bota a culpa nos outros. Não diga, Senhor, eu pequei mais, foi fulano, mais por causa disso, foi, mais é porque eu não tinha isso. Não. Assuma a culpa, diga, Deus, eu pequei, eu errei. Essa é uma confissão que Deus ele ouve e ele perdoa. Essa é uma confissão aceitável diante de Deus, senão você vai estar fazendo uma confissão de pecado inútil. Você vai estar lá, indo diante de Deus, falando para ele, mas você não se acha culpado. Ou seja, não está sendo gerado dentro do teu coração convicção de pecado, que é um trabalho que o Espírito Santo gera. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado. É o Espírito Santo quem gera no coração das pessoas convicção de pecado. Então você tem que assumir a culpa, assuma a culpa dos seus pecados, né? Vá a Deus em oração e não fique colocando a culpa nos outros, ou fique colocando parcialmente a culpa nos outros. A culpa é minha, mas também é de fulano. Não, é sua. É sua. Você pecou, é sua culpa. Assuma a culpa. Amém? Nós venhamos a partir de hoje, quando formos em oração diante de Deus, nós possamos assumir a culpa do nosso pecado, porque nós erramos, nós falhamos. Então nós devemos assumir a culpa para que alcancemos de Deus o perdão. Amém? Feche seus olhos aí, eu quero orar com você nessa manhã como a gente sempre faz. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por esse dia. Senhor, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo a confessarmos os nossos pecados de maneira correta, Senhor. Possamos ir a Ti em oração, convictos, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, e que quando confessarmos diante de Ti, nós venhamos, Senhor Jesus, assumir a culpa completa, não venhamos pôr a culpa em outra pessoa, em outra coisa, em uma situação, ou qualquer outra coisa do tipo onde nós não venhamos assumir completamente os nossos erros. Nós venhamos aprender a fazer isso, assumir a culpa, entendermos que somos pecadores, mas que venhamos tentar mudar, e que a Tua graça nos ajude a não pecar mais, a diminuir o nível de pecado, a sermos mais santos, Senhor. Que nós venhamos ter essa consciência de que nós somos pecadores, que somos culpados, que não venhamos colocar a culpa em outra pessoa, mas que venhamos assumir a culpa, porque isso é justo, isso é agradável diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.